Catedral de Sevilha e Torre La Giralda. Catedral de Sevilha e La Giralda, bilhetes e excursões. Endereço Avenida de la Constitución, Sevilha, estação de metrô Puerta de Jerez. Bilhetes, a partir de 17 euros. Nota: a Catedral de Sevilha tem longas filas, por isso é sempre recomendável reservar bilhetes online. Estudantes com menos de 25 anos e 65 mais, 8,75 €, até 15 anos de entrada gratuita na Catedral. Horas: segunda a sábado, 10 horas e 45. 17 horas. Domingos, 14 horas e 30 às 18 horas. Esses horários podem variar no caso de cerimônias religiosas e atividades culturais. Deixe-me apresentá-lo à Catedral de Sevilha. O nome oficial da Catedral de Sevilha é Catedral de Santa Maria de la Sede e é a maior igreja do mundo, depois da Basílica de São Pedro em Roma e da Catedral de São Paulo em Londres. A Catedral do Arcebispado de Sevilha foi construída no local onde outrora se erguia uma mesquita mourisca, construída pelos almohadas. Esta mesquita foi tirada dos mouros em 1248 e foi então usada como catedral. No século XIII, a mesquita foi destruída, exceto o Pátio de Los Naranjos, o Pátio Laranja e a Torre Giralda. A construção da catedral começou em 1403. A catedral foi finalmente concluída em 1507. A Catedral de Sevilha foi construída em uma igreja cruciforme de 5 naves com capelas. A catedral tem 127 metros de comprimento, 83 metros de largura e 43 metros de altura. Passeio pela Catedral de Sevilha. Alguns locais importantes ao visitar a Catedral de Sevilha são: Túmulo de Cristóvão Colombo. Seus restos mortais foram transferidos de Cuba para Sevilha em 898 e agora repousam nesta tumba. É adornado com um caixão de bronze, carregado por 4 figuras que simbolizam os reinos de Castela, Leão, Aragão e Navarra. A Capela Real, Capila Real, dedicada ao rei Fernando III de Castela. Este rei recuperou Sevilha dos mouros em 1248. Na catedral você pode admirar muitas pinturas de Murilo, Goya, Pedro de Campana e Luís de Vargas. A Sala do Tesouro. A Torre Giralda, antigo minarete da mesquita pré-existente. O minarete da Catedral, La Giralda, é a torre da mesquita que foi preservada após a demolição da mesquita quando foi substituída por uma catedral. Para uma bela vista do centro da cidade durante a sua visita, você pode subir a Torre Giralda, com 104 metros de altura. Você não sobe por meio de uma escada, mas seguindo um corredor inclinado, que permitia que os cavalos também subissem. No topo da Torre Giralda está uma estátua de bronze de 4 metros de altura. Esta estátua, representando a fé, é apelidada de Giraldilo. A estátua gira com o vento e, consequentemente, a torre ganhou o apelido Giralda igual catavento. A Catedral de Sevilha é uma catedral católica e antiga mesquita em Sevilha, Andaluzia, Espanha. Foi registrado em 1987 pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, juntamente com o complexo do Palácio Alcázar adjacente e o Arquivo Geral das Índias. É uma das maiores igrejas do mundo, bem como a maior catedral gótica. Após sua conclusão no início do século XVI, a Catedral de Sevilha suplantou a Hagia Sofia como a maior catedral do mundo, um título que a Igreja Bizantina manteve por 1000 anos. A seção gótica sozinha tem um comprimento de 126 metros, 413 pés, uma largura de 76 metros, 249 pés, e uma altura da nave central de 36 metros, 118 pés, 40 metros, 130 pés, na travessia. A altura total da Torre Giralda do solo ao catavento é de 104,5 metros, 342 pés 10 pou. O Palácio do Arcebispo está localizado no lado nordeste da catedral. A Catedral de Sevilha foi o local do batismo do infante Juan de Aragão em 1478, filho único dos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Sua capela real guarda os restos mortais do conquistador da cidade, Fernando III de Castela, seu filho e herdeiro, Afonso, o Sábio, e seu descendente, o rei Pedro, o Cruel. Entre suas capelas estão localizados os monumentos funerários dos cardeais Juan de Cervantes e Pedro González de Mendoza. Cristóvão Colombo e seu filho Diego também estão enterrados na catedral.
Construção e História. Mesquita Almohada, de 1172 a 1248. O califa Almohada Abu Yaqub Yusuf ordenou a construção de uma nova grande mesquita para a cidade em 1172 no extremo sul da cidade. A nova mesquita foi dedicada em 1182, mas não foi concluída até 1198. Ela suplantou a construída entre 829 e 830 por Umar ibn Abbas no local da atual Colegiada do Divino Salvador, como a principal mesquita da cidade. Maior e mais próxima do alcázar da cidade, a mesquita foi projetada pelo arquiteto Ahmad Ben Basso como um edifício retangular de 113 por 135 metros, 371 pés multiplicação 443 pés, com uma superfície de mais de 15 mil metros quadrados, 160 mil pés quadrados, incluindo um minarete e pátio de abluções. Sua sala de orações consistia em 17 corredores orientados para o sul, perpendiculares à parede da Qibla, à maneira de muitas mesquitas de Al-Andalus, incluindo a mesquita de Ibn Abbas. Mesquita cristianizada, de 1248 a 1401. Pouco depois da conquista de Sevilha por Fernando III, a mesquita de Yaqub Yusuf foi convertida na catedral da cidade. Sua orientação foi alterada e seus espaços divididos e adornados para se adequar às práticas de adoração cristãs. O espaço interno foi gradualmente dividido em capelas, construindo paredes nas baías ao longo das paredes norte e sul. Quase toda a metade oriental da catedral era ocupada pela capela real que abrigaria os corpos de Fernando, sua esposa e Afonso, o Sábio. Catedral Gótica, depois de 1401. A Catedral de Sevilha foi construída para demonstrar a riqueza da cidade, pois se tornou um importante centro comercial nos anos após a Reconquista em 1248. Em julho de 1401, os líderes da cidade decidiram construir uma nova catedral para substituir a grande mesquita que servia como catedral até então. De acordo com a tradição oral local, os membros do capítulo da catedral disseram: "Hagamos uma igreja tão hermosa e tão grandiosa que los que la vierem labrada nos tendam por locos. Vamos construir uma igreja tão bela e tão grandiosa que aqueles que a virem terminada nos enlouqueçam." A entrada real de 8 de julho de 1401, registrada entre outros por Juan San Bermúdez em 1801, mas agora perdida, propunha a construção uma tal y tão buena, que não há outra sua igual, tão boa que nenhuma será igual. O trabalho começou em 1402 e continuou por mais de um século. A data exata em que a construção começou não é certa, mas algumas fontes datam de 1433. Vários fatores, incluindo a resistência real à realocação temporária da Capela Real, atrasaram a construção. Em 1433, o rei João II de Castela permitiu o transporte temporário dos corpos reais da antiga Capela Real, incluindo os de Afonso X, Beatriz da Suábia, Fernando III, Pedro, o Cruel e Maria de Padilla, para o claustro da catedral para armazenamento. O clero da paróquia ofereceu metade de seus estipêndios para pagar arquitetos, artistas, artesãos de vitrais, pedreiros, escultores, artesãos e operários e outras despesas. Devido ao tamanho do edifício e à natureza apertada do tecido urbano ao seu redor, a demolição e a construção ocorreram em diferentes etapas. A construção começou no canto nordeste do edifício e continuou em sua extremidade leste. Após a permissão concedida por João II, a antiga Capela Real no lado leste foi demolida para permitir que o trabalho continuasse. Vários arquitetos trabalharam no projeto, muitas vezes de outros países. Em 1434, um mestre holandês chamado Isambert foi colocado no comando. Ele foi seguido de 1439 a 1454 por um mestre francês chamado Carlin, e depois por Joan Normand até 1472. Depois de 1472, havia 2 mestres pedreiros no comando, provavelmente em uma tentativa de acelerar o trabalho. Eles foram sucedidos em 1497 por um mestre Chimon, possivelmente Simão de Colônia, que foi sucedido em 1502 por Alfonso Rodrigues até 1513. Em 1467, a parte oriental da catedral foi concluída. Os vitrais foram feitos depois de 1478 por Henrique Alemã. O enorme retábulo foi projetado em 1482 pelo artista holandês Pieter Dankart, que trabalhou nele até sua morte em 1487, quando ainda estava inacabado.
A Lanterna da Cruz, Cimborrio, foi concluída antes de 1502 por Chimon e a construção da catedral foi concluída em 1506-7. Em 1511, no entanto, a lanterna do cruzeiro e algumas das abóbadas desmoronaram, necessitando de reconstrução. Depois de algum debate, a atual lanterna de cruzeiro, com sua abóbada ornamentada de lierne, foi projetada por Juan Gil de Ontanon, o Velho, em 1513 e concluída em 1519. Em 1526, a parte central do retábulo de Dancart foi concluída, mas suas seções laterais só foram concluídas entre 1550 e 1594. Após a conclusão da Catedral Gótica, a prosperidade subsequente de Sevilha resultou em muitas adições ao edifício em estilo renascentista e plateresco. A travessia desmoronou novamente em 1888, e o trabalho na cúpula continuou até pelo menos 1903. O colapso de 1888 ocorreu devido a um terremoto e resultou na destruição de todos os objetos preciosos abaixo da cúpula naquela época. Descrição: o interior tem a nave mais longa de qualquer catedral da Espanha. A nave central sobe a uma altura de 42 metros, 138 pés. No corpo principal da catedral, as características mais notáveis são o grande coro em forma de caixa, que preenche a parte central da nave, e o vasto retábulo gótico de cenas esculpidas da vida de Cristo. Os construtores preservaram alguns elementos da antiga mesquita. O Sá da mesquita, ou seja, o pátio para abluções para os fiéis realizarem sua limpeza ritual antes de entrar na sala de orações, é conhecido hoje como o Pátio de Los Naranjos. Contém uma fonte e laranjeiras. No entanto, o mais conhecido é o seu minarete, que foi convertido em uma torre cineira conhecida como Giralda e agora é o símbolo mais conhecido da cidade. Giralda. A Giralda é a torre cineira da Catedral de Sevilha. Sua altura é de 105 metros, 343 pés, e sua base quadrada é de 7,0 metros, 23 pés, acima do nível do mar e 13 metros, 44 pés, de comprimento de cada lado. O Giralda é o antigo minarete da mesquita que ficava no local sob o domínio muçulmano e foi construído para se assemelhar ao minarete da mesquita Koutoubi em Marrakech, Marrocos. Foi convertido em torre cineira para a catedral após a Reconquista, embora a seção mais importante data do Renascimento. A torre tem 104,5 metros de altura e foi um dos símbolos mais importantes da cidade medieval. A construção começou em 1184 sob a direção do arquiteto Ben Ahmad Baso. De acordo com o cronista Ibn Sabb al-Salah, as obras foram concluídas em 10 de março de 1198, com a colocação de 4 bolas de bronze dourado na seção superior da torre. Depois de um forte terremoto em 1365, as esferas desapareceram. No século XVI, o campanário foi adicionado pelo arquiteto Hernán Ruiz, o Jovem, que esconde a lanterna almohada, a estátua em seu topo, chamada Teu Giraldiro, foi instalada em 1568 para representar o triunfo da fé cristã. Portas. Fachada oeste. A porta do batismo, do lado esquerdo, foi construída no século XV e decorada com uma cena representando o batismo de Jesus, criada pela oficina de Lorenzo Mercadante da Bretanha. É de estilo gótico com uma arquivolta pontiaguda decorada com rendilhado. Contém esculturas dos irmãos Santo Isidoro e São Leandro e das irmãs Santos Justa e Rufina, de Lorenzo Mercadante, também uma série de anjos e profetas do artesão Pedro Milan. A porta principal ou Porta da Assunção, no centro da fachada oeste, está bem preservada e elaboradamente decorada. O cardeal Cienfuegos Y. Jovellanos encomendou ao artista Ricardo Belver a escultura do relevo da Assunção sobre a porta, foi executado entre 1877 e 1898. A Porta de São Miguel ou Porta da Natividade tem esculturas que representam o nascimento de Jesus de Pedro Milan. Foi construído no século XV e é decorado com esculturas de terracota de São Laureano, São Hermenegildo e os 4 evangelistas. Hoje, esta porta é usada para as procissões da Semana Santa. Fachada Sul. A Porta de São Cristóvão ou de La Lonja, de 1887 a 1895, do transepto sul, foi projetada por Adolfo Fernandes Casanova e concluída em 1917. Foi originalmente projetado pelo arquiteto Demétrio de los Rios em 1866.
Uma réplica do Giraldillo fica em frente ao seu portão. Fachada norte. A Porta da Conceição, de 1895 a 1927, Puerta de la Concepción, abre-se para o Pátio das Laranjas, Pátio de los Naranjos, e é mantida fechada, exceto em dias de festa. Foi projetado por Demétrio de los Rios e concluído por Adolfo Fernandes Casanova em 1895. Foi construído em estilo gótico para se harmonizar com o resto do edifício. A Porta do Lagarto, Puerta del Lagarto, leva do Pátio das Laranjas, tem o nome do crocodilo empalhado pendurado no teto. A Porta do Santuário, Puerta del Sagrario, dá acesso ao santuário. Projetado por Pedro Sanches Falconetti no último terço do século XVII, é emoldurado por colunas coríntias com uma escultura no topo representando o rei Fernando III de Castela ao lado dos santos Isidoro, Leandro, Justa e Rufina. A Porta do Perdão, Puerta del Perdón, dá acesso ao Pátio dos Naranjos, Pátio das Laranjas, da Calle Alemanes e, portanto, não é realmente uma porta da catedral. Pertencia à antiga mesquita e manteve sua forma de arco em ferradura a partir dessa época. No início do século XVI, foi adornado com esculturas de terracota do escultor Miguel Perrin, destacando-se o grande relevo da Purificação no arco de entrada. Os ornamentos de gesso foram feitos por Bartolomé Lopes. Fachada leste. A Porta dos Paus ou Adoração dos Magos, Puerta de Palos ou Puerta de la Adoración de los Magos, decorada com esculturas de Lope Marin em 1548, tem um relevo da Adoração dos Magos no topo, executada por Miguel Perrin em 1520. O nome Palos ou Sticks deve-se ao corrimão de madeira que separa essa área do resto do edifício. A Porta dos Sinos, Puerta de las Campanilas, recebeu esse nome porque na época de sua construção ali tocavam os sinos para chamar os trabalhadores. As esculturas renascentistas e o relevo no tímpano representando a entrada de Cristo em Jerusalém foram feitos por Lope Marin em 1548. Capelas. A catedral tem 80 capelas, incluindo a Capila Real DS. Foi relatado em 1896 que 500 missas eram celebradas diariamente nas capelas. A Capela do Batistério de Santo Antônio contém a pintura de A Visão de Santo Antônio, 1656, de Bartolomé Esteban Murilo. Em novembro de 1874, descobriu-se que ladrões haviam cortado a parte que representava Santo Antônio. E então, em janeiro de 1875, um imigrante espanhol tentou vender o mesmo fragmento para uma galeria de arte da cidade de Nova York. O homem afirmou que era um original completo de Murilo, Santo Antônio sendo um dos temas favoritos do artista. O dono da galeria, Herman Saus, negociou um preço de $250 e entrou em contato com o consulado espanhol. Ao garantir a venda, Saus o enviou ao consulado da Espanha, que o enviou para Sevilha via Havana e Cádiz. Foi devolvido à catedral e reintegrado em 1875 pelo restaurador Salvador Martínez Cobels. Órgão. A catedral originalmente hospedava um par de instrumentos históricos, um órgão gospel de Jordi Bosch, concluído em 1793, e um órgão epístre de Valentim e José Valentim Verdalonga, concluído em 1831. Nem sobreviveu ao terremoto de 1888. Eles foram substituídos em de 1901 a 1903 por órgãos gêmeos por Aquilino Amezua. Eles foram convertidos para controle elétrico em 1973 e agora são jogados em um único console de 4 manuais no chão entre eles. O órgão foi então retrabalhado por Gerard Grenz em 1996, adicionando algumas capacidades barrocas mais tradicionais a este instrumento romântico sinfônico.